Seja bem-vindo a mais um programa Reviva. É muito bom receber você para a gente conversar um pouco mais sobre a vida da igreja local. Se você é líder, pastor ou uma pessoa apaixonada pela sua igreja local, esse é seu espaço. Aqui a gente tem conversado sobre aspectos dos mais diversos sobre a igreja local e a importância de termos igrejas vivas, revitalizadas, que expressem o reino de Deus, que façam parte ativamente da missão de Deus. Se você tem essas preocupações, você é nosso convidado para ficar com a gente. Compartilha esse link agora aí com seus amigos, líderes da sua igreja local, outros líderes de outras igrejas. Se você é o pastor, faça da mesma forma, ou se não, convide o seu pastor para assistir esse conteúdo junto com a gente e participar desse bate-papo, dessa reflexão gostosa aqui com esses pastores que hoje estão aqui junto comigo. Mas a gente conversa um pouco mais daqui a pouco, depois da vinheta. Voltamos, muito bom receber você para mais essa conversa aqui do programa Reviva, e eu reforço, compartilha aí o link, manda aí para os seus amigos e vamos espalhar esse conteúdo para o bem, para a edificação e capacitação das nossas igrejas locais. A gente vai continuar aqui, continuo aqui com o pastor Felipe, pastor Silvio, para a gente continuar o nosso bate-papo sobre alguns aspectos específicos da igreja local, da atuação ministerial da igreja local. Hoje a gente vai falar de um assunto, já avisamos semana passada, né? Que eu acho que vocês dois são apaixonados, que é pregação bíblica. A gente quer conversar um pouco sobre como a pregação, esse olhar atento para a pregação, como ele é importante do ponto de vista disso fazer parte desse processo da revitalização e da missão da igreja. Silvio, bom ter você aqui com a gente mais uma vez. Que bom, Júnior, estar com você também, Felipe. É muito bom reencontrar você de casa também nesse programa. Enriquecedor, o nosso último papo foi muito instrutivo para mim, pessoalmente, foi muito legal. E eu espero que seja para vocês também hoje de novo esse encontro. Filipão, bom ter você aqui, cara. Prazer é meu, Junião, Silvio, irmãos e irmãs, prazer estar aqui de novo. Para continuar esse papo, né? Tem sido um momento muito edificante. Semana passada a gente falou sobre recepção, sobre integração, e hoje a gente vai falar sobre pregação, que de fato, acho que para todo pastor, né? É um tema que inspira a gente, agrada a gente. Então, um prazer estar aqui, vamos lá, que Deus nos abençoe. Bora! Bom, a gente disse semana passada que tudo faz parte da pregação do Evangelho. Sim. A gente defendeu aqui com unhas e dentes que a gente já prega o Evangelho para antes da porta da igreja, na forma como recebemos as pessoas e mesmo até o final da experiência que a pessoa tem com as nossas igrejas locais. A pregação em si, quero crer que vocês concordam, de alguma forma ela está posicionada tanto na palavra de Deus quanto na prática da nossa vida de liturgia, de culto, como o elemento fundamental, né? Tudo gira em torno da entrega da palavra, né? É óbvio, conversávamos aqui antes disso, vamos conversar mais, por vezes Deus usa aspectos diversos, né? Mas do ponto de vista ali da preparação, do que a gente entende da palavra de Deus, esse momento da pregação ele é fundamental. Como é que essa questão vem acontecendo nas igrejas das quais vocês fazem parte? E como é que a gente olha para trás, num olhar também, igual a gente fez na semana passada, né? Do ponto de vista da nossa vivência, né? Do momento em que a gente se converteu, da forma como a gente foi vivendo a igreja, né? Eu tenho uma lembrança clara, eu acho que até hoje muitas igrejas também continuam trabalhando de uma forma que ainda provavelmente faça sentido, ou é um momento de reflexão, né? Um grande rodízio de pregadores, né? Muitos pregadores participando ali da pregação da igreja, mas um olhar assim um pouco mais observador, por vezes,
eu acho que o que eu não identificava olhando para essa minha adolescência, talvez, é uma clareza de um objetivo ou uma certeza de que a pregação faz parte também de um processo mais amplo, que é discipular e amadurecer pessoas por meio da percepção do alimento que aquela igreja precisa receber. Como é que foi essa vivência positiva ou negativa de vocês, não enquanto pregadores, mas enquanto ouvintes ainda aprendendo, olhando para pregadores, até chegar o momento de vocês serem o que são hoje, grandes pregadores do evangelho para a igreja? Olha, a minha experiência, eu iniciei assim, meio jovem, pequeno na igreja, sabe aquela criança assim, com um jeitinho de pastorzinho, né? Eu acho que o pessoal me via assim, sabe? E a minha primeira pregação foi muito criança, meu pai me ajudou, foi um culto lá do Ministério de Crianças, né? Mas... Naquela época era Cordeirinho, Silvio. Cordeirinho. Eu não lembro, não é da minha época. Não é da minha época. Pois é Cordeirinho mesmo, cara. E então, assim, essa iniciação foi assim, digamos assim, de um modo simples, sem treino, né? Sem uma instrução mais formal, como talvez a maior parte de nós acontece, né? Com boa intenção, sabe? Num sistema assim que ainda é muito presente na igreja, o culto compartilhado com vários membros, e às vezes você pega lá um jovem bem intencionado, bonzinho, aí você começa a colocar ele para pregar, ele é bem modesto, simplesinho, mas vai se utilizando como um meio de realizar discipulado. Foi por essas vias, mais ou menos, né? E ao longo do tempo, a gente vai percebendo, assim, a grandeza do que é a pregação no púlpito, né? A pregação para a igreja, a função tão importante de edificar o corpo de Cristo. Durante o pastoreio, vez ou outra, eu escuto algum irmão se referindo o pastor disse isso em certa pregação, tal pessoa dizia assim. Aquilo me cativa, sabe? Porque eu penso, eu quero isso, né? Eu quero ser esse tipo de pessoa que fala, as pessoas gravam, fica na mente delas e elas põem em prática, aquilo continua ecoando na vida delas. Então, a partir disso que a gente tem vivido, eu tenho entendido de que é uma área que a gente tem que olhar com muito carinho. E eu penso que a gente precisa construir cada vez mais uma noção de ministério, que esteja relacionado aos dons. Não só eu vou colocar o Silvio para pregar para dar oportunidade, sim, né? Para deixar ele animadinho, tendo alguma coisa que fazer. Porque é uma área, é uma chamada muito cara para a igreja, muito importante. Então, procurar estabelecer onde se tem, especialmente onde se tem aquele rodízio, que os membros, presbíteros, diáconos cooperam na pregação, que se esteja alinhando ou conservando na mente das pessoas a importância de cultivar isso como um ministério, que esteja associado aos seus dons espirituais, para que essa tarefa seja bem cumprida na igreja, né? Legal. A gente vai voltar nesse assunto do ministério daqui a pouco, mas eu só queria saber se você lembra qual foi a primeira vez que você pregou. Cara, por incrível que pareça, eu lembro. Eu lembro, sim. Foi num culto de quarta-feira, na nossa igreja hoje é Jardim dos Francos, né? Mas antigamente chamava Parque Tietê. Parque Tietê é uma igreja que fica na zona norte de São Paulo, uma das nossas periferias lá de São Paulo, né? E eu me lembro, cara, que quando eu preguei lá, no culto de quarta-feira, e aí, assim, muito novo, acho que eu deveria ter uns 16 anos, a idade eu não lembro exatamente. Mas eu fui pregar com uma Bíblia ilustrada, assim, porque eu não tinha muito o que falar, e aí eu mostrava as imagens. Aqui, Jesus morreu assim, ó. Jesus morreu. Ótimo. Jesus morreu assim e tal. Como eu mostrava, Deus é bom, né? Eu mostrava a imagem. Ele já era o cara da comunicação lá atrás. Já era. Foi uma experiência bem legal. Enquanto a gente estava conversando nos bastidores aqui, me veio à memória essa oportunidade, né? Mas foi assim. Agora, falando sobre a minha experiência com pregação, né? Nessa construção nossa, ministerialmente, assim. Cara, depois de ouvir o Silvio, né, ouvir você, assim, a minha experiência hoje, particularmente, é completamente diferente da experiência do passado, assim. Eu acho que eu vejo a pregação hoje completamente diferente do que eu via
na minha adolescência, ali, né, nesse desenvolvimento na igreja. Talvez lá eu via a pregação com um olhar muito mais romantizado, né? Até porque, assim, as minhas experiências naquela época, trazendo a memória aqui, ela tinha a ver com uma experiência extremamente mais emocional, né? E não que seja ruim, né? Mas, assim, eu via a pregação como esse momento, né? Esse momento mais emocional, onde o pregador, de alguma forma, ele tocava no nosso coração, né? Eu me lembro de inúmeras pregações em que assim, eu me derramava, assim, me quebrantava ao ouvir a pregação e da forma como Deus falava comigo. E eu acho que isso é um aprendizado, não que essa experiência ela deva ser esquecida, mas com o passar do tempo, eu acho que isso que o pastor Silvio coloca aqui vem de forma mais clara para mim olhar a pregação hoje como um ministério, né? É dentro de uma ferramenta espiritual que Deus deixou, talvez seja uma das principais ferramentas para o alcance das pessoas, né? A ordem de Jesus lá em Marcos 16:15 é ide por todo mundo e pregai. Tem uma ação que o Espírito espera da gente, né? Essa forma de pregar. Então, assim, falando de comunicação, não é só falar, é ser entendido também, né? Então, essa visão sobre a pregação, pelo menos para mim, ela é progressiva, né? Eu consigo olhar para o meu passado, para a minha experiência na igreja e louvar a Deus pelas experiências e pelas pregações que eu ouvi, porque certamente essas pregações, elas me formaram, né? Eu me lembro, parênteses aqui, Júnior, olha, uma pregação abençoada que eu vi. Eu me lembro uma vez um pastor pregando, e ele usava o exemplo, ele usou o seguinte exemplo, que às vezes Deus faz com a gente como um ferreiro, ele coloca a gente no fogo e bate para formatar a espada, né? Cara, que aplicação poderosa, né? Que ilustração poderosa, fala ao nosso coração. Então, eu acho que esses aspectos da pregação, nessa formação nossa, ela esteve presente, né? Só que como a gente tem falado desde o programa passado, a gente está num mundo que é um mundo que está em constante mudança. Não só da forma como ele interage uns com os outros, mas da forma como as pessoas aprendem, como elas se conectam, né? Como elas se entregam para alguma coisa. E eu acho que a nossa forma, né? A forma de pregar, o jeito como a gente transmite essa mensagem, ele precisa se adaptar a essa nova realidade. A essência não muda, a mensagem não muda, o poder do evangelho continua o mesmo. Mas eu acho que a forma, eu acho que ela precisa ser pensada para esse tempo, porque as pessoas têm essa característica. Então, assim, pensando nesse aspecto da evolução, eu olho para trás e agradeço a Deus pelas experiências que eu tive, mas eu não consigo ficar com um olhar só lá atrás. Eu consigo ver a mão de Deus nesse desenvolvimento, da importância que a pregação criou na minha vida, para que eu entendesse ela como um ministério, né? Como uma ferramenta que Deus nos deu enquanto pastores para alcançar pessoas, né? E eu acho que além de tudo isso que a gente falou aqui, obviamente vai falar, é um ministério lindo, né? Um ministério de alcançar pessoas por meio da palavra. E a gente sabe que, conquanto a gente tenha todo esse movimento humano que é necessário, a ação final, ela sempre vai ser do Espírito Santo, né? Ela sempre é uma obra de Deus. Então eu vejo com otimismo hoje a forma como a igreja vê a pregação, como a gente discute a pregação aqui nos ambientes pastorais, né? E tenho expectativa que essa geração, que é a nossa geração, use essa ferramenta para alcançar muita gente para a glória de Deus. Amém. Eu queria, Silvio, se ajudasse a gente a destrinchar um pouco mais essa questão pregação como ministério, para que o pessoal que está acompanhando a gente entenda com clareza o que Felipe e você estão dizendo assim desse olhar, né? O que muda, de um ponto de vista de um olhar atento, o que muda quando a gente passa a olhar pregação como um ministério que algumas pessoas precisam se dedicar a ele? Agora eu não me lembro qual das cartas de Pedro, eu acho que é a primeira carta que fala do dom de falar, né? Aquele que fale de acordo com os oráculos de Deus. Então, é um dos dons espirituais, né, que o Senhor Jesus dispensou para a igreja. E esse dom, ele está intimamente relacionado ao ministério da pregação. Então, aquele que prega, ou aquele que fala à comunidade, ele deve falar tendo como fundamento a Escritura, a própria Escritura, a verdade de Deus.
Então, entendendo a pregação como ministério, eu devo acreditar que o Senhor está me capacitando aquilo. Então, não se trata de, como o Felipe falou, da ideia romântica, porque tem duas coisas que as pessoas romantizam na igreja, a música e a pregação. Né? Parece, às vezes, que você só vai ser útil se você estiver cantando ou pregando. E, às vezes, a gente quer fazer porque é bonito, porque é inspirador. Você vê outras pessoas praticando bem, você gostaria de fazer aquilo, mas talvez eu não tenha sido chamado para aquilo. E se eu entender que eu não fui chamado, eu não tenho os dons específicos para desenvolver bem aquela tarefa, talvez seja melhor eu procurar outras áreas que eu vou ter mais habilidade, que Deus capacitou melhor para fazer. Então, entender como ministério também implica em esmerar-se nele, né? Sim. Sabe? Eu não vou só e cumpro o expediente quando eu entro na escala, vou lá, prego e depois só na próxima vez que eu entrar na escala que eu vou me preocupar com o assunto. Entendendo como ministério algo que possui a minha alma, a minha mente, né? Eu leio livros sobre pregação, eu escuto pregações, eu penso, a minha mente vê textos bíblicos, tenta relacionar coisas com pregação, construir coisas, eu tento aprender. Por exemplo, infelizmente, né? Às vezes tem algum treinamento para pregadores, um encontro ali para refinar, falar sobre mensagem, e às vezes a gente ouve de alguém, um ou outro, que diz assim, eu não preciso, não, eu já sei, já, coisa do tipo. Então, talvez não está entendendo mesmo como ministério, como uma vocação, uma chamada de Deus para a minha vida. Não é só um expediente que eu cumpro, é uma vocação, né, de anunciar e compartilhar a palavra de Deus. E se a gente focar isso, a gente vai fazer bem, e precisamos fazer bem, né? Que precisa ser aperfeiçoado, né, Silvio? Como qualquer outro ministério, né? A gente poderia fazer um paralelo que você falou da música, né? O cara, ele é músico, poxa, ele tem talento, ele tem vocação, ele tem afinidade, e aí ele começa a tocar ali. Mas se ele estudar, ele vira um músico muito melhor, um maestro, alguém que faz com muito mais capacidade. Na pregação não é diferente, mas talvez as pessoas tenham uma impressão diferente, né? Uma leitura diferente. A pregação é igual, eu acho que é de igual modo. A gente tem, às vezes, a vocação, né? A gente tem o chamado, mas não é porque a gente tem o chamado, a capacidade de falar, que a gente vai abrir mão do aperfeiçoamento. Né? E aí eu acho que tem a ver com esse aspecto de você entender que é um ministério, que é um chamado de Deus para a sua vida, e a partir daí você se dedicar a esse ministério. Né? Exato. Eu pessoalmente, eu gosto mesmo, como você sugeriu no começo, da pregação. Eu me sinto chamado para fazer isso, mas eu sempre me pego, agora com transmissão, essa coisa, né? Então a gente sempre revê, né? Sim. E eu sempre me Tem pego... umas que, sinceramente, eu prefiro não... Parece que eu não vou rever, não. Então, a gente sempre se pega percebendo que precisa melhorar, que poderia ter colocado um argumento de outra forma, né, que poderia ter explicado melhor aquele conceito, principalmente por conta da questão do público, dessa visão da missão, né? O que me chama a atenção nisso que você está falando, não está nem aqui no meu roteirinho aqui, mas você me fez lembrar. Eu sou apaixonado por Jesus, né? Chega a ser Aleluia. Uma repetição assim que nem precisava dizer, né? Do ponto de vista do que a gente está fazendo aqui, né? O programa na TV Viva a Promessa, somos cristãos, discípulos de Jesus, gostamos de pregar. Então parece assim que não precisa dizer, mas eu digo, eu sou apaixonado por Jesus, dentre vários motivos, porque eu acho que ele é muito preciso na pregação do Evangelho, seja diante de uma multidão, de um pequeno grupo ou de uma única pessoa. Jesus, ele tem uma precisão na sua fala, dentro de um barco, distante do mar, né? Pedro, põe o barco ali, eu vou entrar lá e vou pregar, né? E a gente ouve, a gente vê a relação com as pessoas, né? Como ele, quando está no individual, quando ele está só com o grupo pequeno e quando ele está com a multidão. E a reação da multidão, assim, ele fala como nenhum outro, né? Ele ensina e a gente entende. Exato. Então, assim, pregador que está ouvindo a gente, né? Tem bastante pregador ouvindo a gente Graças agora. a Deus. Amém, amém. Tem bastante pregador ouvindo a gente agora. E você, se não é pregador e tem vontade de pregar, presta atenção no que a gente vai falar aqui agora. Espero que vocês ou me ajudem a reforçar ou me corrijam. A gente não é Jesus. Não, definitivamente não. Então, assim,
se ele é alvo para tantos aspectos da vida cristã, ele tem que ser alvo para a pregação. Sim. Então eu preciso buscar ser o mais assertivo, preciso, ir no ponto. E isso implica paixão, mas não só, né? Não. Implica olhar para o texto, reolhar para o texto, estudar de novo, olhar para outros grandes pregadores, teólogos, orar. O que Deus quer falar através daquilo para aquela comunidade. Para você encontrar, essa é uma busca minha como pregador. Eu preciso ser preciso, eu preciso encontrar essa brecha em que a palavra de Deus... é ação do Espírito, mas Deus chamou homens para essa. E aí a minha inspiração é Jesus. Jesus ele é muito certeiro na sua fala. Cara, a gente gosta de ouvir boas pregações. Todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta de uma pregação bíblica, clara, que tenha conexões com a vida, aplicações práticas, que faça sentido. E quando a gente vê um bom pregador, uma pessoa que o Senhor usa com sabedoria, com graça, que fale com paixão a verdade de Deus, aquilo a gente fica muito feliz e quer ouvir mais. Mas ninguém faz isso sem ter se debruçado na palavra, sem ter gastado tempo. Olha, eu acho que é raro. Eu não sei, assim, eu não tive tempo, não teve condição, e Deus, como é poderoso, ele pode fazer coisas. Mas, normalmente, as pessoas que vão lá e expõem muito bem a palavra de Deus, elas estudaram, elas oraram, elas mergulharam no texto, buscaram... O texto falou com elas antes. O texto falou com elas antes, né? Então, não tem outro caminho, né? Eu acho, Julião, que essa fala sua, ela é assertiva, né? E agora você foi cirúrgico aqui. Você acertou como Jesus acerta. Porque assim, cara, enquanto você falava, me veio um texto à mente, né? Uma experiência de Jesus à mente. Você falou que ele pregava para a multidão, para pequenos grupos e até para as pessoas, né? E aí eu me lembrei do texto onde ele está com a mulher no poço de Samaria, né? E aí você fala que tem que ser assertivo. Eu acho que nesse texto Jesus é extremamente assertivo, né? Ele está falando dentro de um contexto estranho, tá tudo desconfigurado ali, mas ele vai no ponto certo. E ao mesmo tempo que ele é assertivo, ele é fiel, né? Porque assim, ele expõe a realidade daquela mulher sem deixar de ter compaixão por ela. E o feedback que a mulher dá para ele mostra que ele acertou, né? Que ele foi preciso e fiel ao que ele estava falando. Então eu penso que você compartilhou aqui um elemento da pregação, né? Essa precisão. Eu acrescentaria também a precisão com essa fidelidade. Porque assim, cara, pregar o evangelho é diferente do que pregar qualquer outra mensagem, do que ensinar qualquer outra verdade, do que qualquer outra matéria da ciência humana, entende? Porque a gente pode se deparar com um cara que tem uma capacidade fantástica de oratória. Ele não ser cristão e ele ensinar um tema assim que você fica, uau, como esse cara é bom. A diferença do evangelho é que, às vezes, as pessoas elas expõem bem o evangelho, elas falam com clareza, mas a grande diferença na minha avaliação é que o evangelho é a única mensagem que transforma aquela pessoa que está ouvindo, entende? E não é uma transformação meramente do ponto de vista cotidiano, eu acho que é ontológica, né? Muda a natureza, muda o ser da pessoa. Então, a mensagem que a gente prega, ela tem esse caráter. Só que, enquanto pregador, a gente é tentado, né, Julião? Talvez essa fala sua também por isso, né? A gente é tentado a agradar o ouvinte, né? A fazer com que o ouvinte se sinta bem, que ele goste das nossas argumentações. Mas eu penso que uma das preocupações de quem prega não é só alcançar as pessoas, conectar elas com aquilo que você está falando, mas principalmente ser fiel ao evangelho. E a fidelidade ao evangelho talvez... que Jesus faz os dois. Faz os dois, cara, exatamente. Essa fidelidade ao evangelho, ela precisa estar constante em toda a pregação, seja uma pregação de quarta, de domingo ou de uma grande conferência. Então eu acho que existem aspectos na pregação cristã que torna ela única. Eu acho que quando a gente, né, Silvio, vê essa pregação como um ministério, a gente sai daquele ambiente de que é só uma mensagem. Não é só uma mensagem. Não é só uma mensagem. Nunca é uma mensagem. Talvez a gente está conversando aqui sobre o evangelho e, de alguma forma, esse evangelho fale com alguém. Porque não é só uma mensagem, né? Então, eu acho que tem esse aspecto e precisa ser considerado por quem prega.
E a gente precisa considerar, enquanto cristãos, que se a pregação tem essa capacidade, esse poder dada por Deus, ela precisa ser olhada com carinho e atenção na comunidade de fé onde a gente frequenta, onde a gente lidera. A gente não pode fazer escala de pregador como faz receita de bolo, ou como faz lista de compra de supermercado, entende? Uhum. A gente não pode, vamos convidar esse aqui essa semana, esse aqui essa semana. A gente precisa olhar para esse ministério com mais afinco, com mais dedicação. Então eu acho que esse papo tem a ver com isso também, né? Para a gente olhar para esse ministério com essa percepção do que ele é, né? Uhum. Eu pouco dou exemplo pessoal aqui no Reviva, mas eu acho que, para deixar claro também, esse esmero, e às vezes não é só o esmero, é essa vida, né? Que você está o tempo inteiro atento ali, né? Porque esse exemplo não tem a ver com esmero, tem a ver assim com essa preocupação de estar atento ao que está acontecendo. Eu lembro, o meu ministério, o rumo como Deus tem conduzido o meu ministério, tem me feito entender a pregação como um forte elemento de realmente anúncio do Evangelho, de proclamação do Evangelho. A pregação, ela precisa edificar a igreja, mas enquanto edifica a igreja, ela precisa anunciar o Evangelho. Eu tenho aprendido e tentado viver assim. E eu estava numa igreja e eu vi que chegou uma pessoa convidada, um visitante, e eu vi que ela estava completamente desconectada do culto, da música, das falas. Você percebia que a pessoa estava, o olhar dela, desatento. E aquilo me incomoda. Eu sabia que eu ia pregar, e eu falei, Senhor, eu gostaria que ela desse ouvidos à pregação. E, já óbvio, não fiz aquilo por causa dela, já estava preparado. Eu estou pregando no dia 11 de setembro de 2021. E eu abro a minha pregação dizendo, há 10 anos atrás, ou 20 anos atrás agora, não sei se foi 11 de 2001 ou de 2011, há 20 anos atrás, um avião batia nas Torres Gêmeas e papapá. E o fulano do avião tal falou tal frase que ficou registrado na caixa preta. E aí eu tenho ali um texto bíblico para anunciar a verdade com fidelidade das Escrituras. Mas foi tão agradável, assim, gostoso de perceber que nesse momento a pessoa conectou. Ela conectou, porque, isso aí eu sei. Eu fiz um contato que trouxe ele. Né? Jesus me dá água do poço. Isso aí. Enfim, isso não significa que a verdade não vai ser dita, mas é uma preocupação. E isso acontece quando é ministério. Sim. Porque se é só cumprir a agenda, acho que essa é a primeira coisa que precisa estar estabelecido aqui. Enquanto um olhar atento, de um ponto de vista de uma igreja que está retomando a vida para o anúncio e para a missão, é importante que as pessoas que participem do ministério ou da pregação entendam aquilo como um ministério e não uma escala sem essa preocupação. Mas para a gente seguir aqui, que a gente daqui a pouco está começando a querer falar sobre aspectos da pregação, eu queria, de forma prática, entender um pouco como é que se deu, de forma geral, né, a pregação ali, como é que isso foi acontecendo para a Igreja de Santana, para esse olhar mais ministério, e também em Londrina, ou talvez outras igrejas que você tenha passado, mas principalmente Londrina agora, para a gente apresentar alguns aspectos mais práticos. E aí eu já peço para vocês conectarem um aspecto, que eu vejo ainda algumas igrejas sem essa preocupação, do ponto de vista de conectar o culto todo ao redor do que vai ser pregado, né? Que as músicas conversem com a pregação, que as falas todas conversem com a pregação. Como é que isso, essa questão de toda a liturgia girando em torno de contribuir para a mensagem e a própria mensagem em si, como é que isso se deu na igreja de vocês? Júnior, deixa eu começar então a responder essa pergunta, se você me permitir. Eu quero ler um texto bíblico, porque eu acho que esse texto aqui fez conexão para a minha experiência pessoal enquanto pastor, né? O texto de Atos capítulo 20, a partir do verso 17, diz assim, de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse,
Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servir ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Versículo 20, que eu queria chamar a atenção. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente e de casa em casa. Vou lá para o versículo 27 e termino aqui a minha leitura. Pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre revitalização de igreja, sobre pregação dentro do contexto da igreja local, esse texto foi um dos textos que me chamaram a atenção, né? Uma vez que Paulo fala aqui que ele está livre da responsabilidade sobre aquela comunidade, porque ele tem clareza que ele apresentou todos os conceitos de Deus, né? Eu acho que, enquanto pastores, líderes da igreja, essa é uma responsabilidade que a gente tem. Nós não podemos selecionar apenas, sempre, né, aquilo que as pessoas querem ouvir e tal, mas a gente precisa apresentar o conselho de Deus. E eu acho que uma das formas de fazer isso é por meio da pregação. Então, lá na nossa comunidade, enquanto eu pastoreei a Igreja de Santana, eu tive que desenvolver isso. A Igreja de Santana, ela tem um histórico de sempre ter bons pregadores, né? Para vocês terem uma ideia, olha só o peso. O pastor Miguel Correia foi pastor na Igreja de Santana. Então, assim, o pastor Miguel, entre a gente, entre os pastores, é conhecido como o príncipe da pregação, né? Exatamente. Tinha uma capacidade de oratória, assim, incrível. Então, assim, a igreja, ela sempre teve uma experiência com boa pregação. Só que a gente viu a necessidade de, além de trazer uma boa pregação, uma pregação clara, que ensinasse os irmãos, ela precisava ter essa linha em que os irmãos fossem desenvolvendo uma mentalidade mais ampla do reino de Deus, da missão da igreja, da obra do Evangelho de Cristo. Então, a partir disso, a gente colocou um plano mesmo de ação pastoral para que isso acontecesse, né? Então, lá na Igreja de Santana, nós assumimos lá na época, em 2016. Eu era o pastor e o pastor Eleilton, o pastor auxiliar, né? Pastor Eleilton é o vice-presidente da igreja hoje. Então, a gente começou a pensar como a gente poderia fazer para que a gente conseguisse apresentar todo o conselho de Deus aos nossos irmãos lá em Santana. E aí, conversando com a liderança, tem todo um processo, né? A gente tinha na nossa igreja em Santana uma pregação mais selecionada. Às vezes a gente chamava algumas pessoas de fora para pregar, para ajudar a gente e tal. Isso sempre foi muito bem visto e bem recebido pela igreja. Só que com essa estratégia, com aquilo que Deus colocou no nosso coração, a gente viu a necessidade de assumir essa responsabilidade. Então a gente começou a mostrar isso para a liderança, para o conselho, e os irmãos, graças a Deus, nos apoiaram. Então, a partir daí, a gente começou a fazer série de mensagens, né? Pregar mensagens em série com base em alguns livros do Antigo e do Novo Testamento. Então, a gente começou, por exemplo, expondo lá o livro de Ruth, a gente começou expondo o livro de Jonas, que são livros mais curtos, né? Sim. Que você consegue terminar com mais rapidez. Então, a gente começou fazendo essas experiências. E o feedback da igreja foi muito positivo, porque os irmãos ouviam a pregação, eles conectavam a pregação do sábado atual com a do sábado anterior, e dependendo da dinâmica da série, eles já ficavam na expectativa da pregação do próximo sábado. Então isso de alguma forma conectou os irmãos da nossa comunidade lá e fez com que a gente conseguisse desenvolver essa estratégia para tratar a pregação como uma forma de apresentar todo o conselho de Deus às pessoas. Então, por exemplo, a gente ficou lá pelo menos 5 anos, né? 2016 foi um ano de adaptação ali, então 4 anos atuando assim na igreja. A gente expôs o livro de Juízes, a gente expôs o livro de Romanos, a gente expôs o livro a carta de 1 aos Coríntios, a gente expôs Gálatas, a gente expôs Neemias, enfim. E todos esses livros, do começo ao fim, tentando mostrar, como você falou, né, onde o evangelho se aplica em tudo isso. Então, na nossa experiência lá, foi assim. A igreja tinha sempre uma boa relação com a pregação, sempre teve bons pregadores, só que Deus, naquele momento, direcionou a gente para essa realidade. E a experiência, se tiver algum irmão de Santana, né, acompanhando a gente aqui, pode testemunhar Confirma aí, ou realmente, Santana. ou não, o pastor está enganado. Colocar nos comentários assim, como foi o desenvolvimento da igreja, né? Porque a nossa percepção é que teve uma maturidade assim, significativa. A gente dizia aqui, né, nos bastidores, a gente teve uma experiência muito profunda enquanto igreja quando nós estudamos a carta de Paulo aos Romanos.
Nós passamos 6 meses estudando a carta de Paulo aos Romanos. Na nossa experiência, foi um divisor de águas para a igreja, porque a percepção do evangelho, né, da obra de Jesus, de quem nós somos, quem ele é, o que ele fez, enfim, tudo isso impactou muito a igreja, né? Essa percepção da graça de Deus, conceitos que Paulo trabalha em Romanos, que vocês sabem que não são tão simples de explicar, né? Mas por conta dessa linha, a igreja se conectou. Então essa experiência foi positiva. E eu poderia dizer para você que é uma experiência aconselhável. Obviamente, como a gente tem dito aqui, cada contexto é um contexto, né? A gente fez isso de forma paliativa, gradativamente. Mas eu posso afirmar aos irmãos que se a igreja compreender e quem lidera entender o porquê, né, das coisas, o resultado é muito positivo, é transformação. Eu poderia ficar aqui contando para vocês das experiências, por exemplo, 6 meses de Romanos, mas nesse período a gente teve batismo, a gente teve pessoas que aceitaram a Jesus, a gente teve, não foi só um ensinamento frio, racional, mas parece que o Espírito Santo engatou no nosso coração ali, Aleluia. sabe? Então, enquanto Aleluia. você pregava a carta aos Romanos, mas tinha gente sendo salva, tinha gente chegando aos pequenos grupos, ao discipulado. Então, eu acredito que é um movimento de Deus, né? E eu acredito também que isso é porque Deus, ele preza pela pregação, pela exposição, do começo ao fim do evangelho, não uma parte especificamente, né? Então, na nossa experiência, ela foi assim. E graças a Deus, hoje, eu não sou mais o pastor titular da igreja, mas a gente tem lá um excelente pastor, né? Um pastor que é o pastor Kennedy, continua assim com muito mais, talvez muito mais qualidade, né? No que diz respeito à exposição bíblica, continua trabalhando a igreja. Hoje ele faz algumas séries temáticas também, por conta de algumas questões pontuais desse tempo que a gente tem vivido, mas a igreja pegou o ritmo. Então hoje a gente tem, pela experiência lá, a igreja se adaptou mesmo a essa importância da palavra e a gente entende que a pregação em série ajudou nisso, né? Legal. E aí, pastor Silvio, como é que é lá em Londrina a experiência da pregação, com esse olhar atento para a missão? A nossa experiência tem sido diferente daquilo que o Felipe compartilhou, no sentido que eu achei assim muito legal, bem construído, elaborado, pensado. A gente tem assim, lá compartilha um grupo maior, né, do rodízio, mas graças a Deus uma equipe boa, sabe, de pregação. Que é uma herança já. Eu estou há pouco tempo no campo pastoral, né? Nesse campo pastoral. Isso, nesse campo pastoral, isso. Em particular, né? Cheguei ali em 2020, no começo do ano. Então é uma herança. A gente herdou-se uma equipe boa, gente piedosa, que expõe a Bíblia, expõe as Escrituras, né? Sem heresia e tudo mais. E aí a gente tem trabalhado um pouco mais agora com séries também, mas está mais na linha temática mesmo. O que tem sido útil, o trabalhar com série, na questão de sincronismo com o culto, é que isso ajuda, por exemplo, então a série, o pessoal da equipe de louvor já sabe qual é o título da mensagem bíblica que vai ser pregada daqui a 3 ou 4 semanas, lá na frente, né? Então eles têm condição de preparar algumas canções, de repente inclui louvores no repertório que dialoguem com a mensagem, né? Então isso ajuda a dar aquele tom harmônico, né? O pessoal também já tem essa percepção de o texto bíblico que vai ser lido no início da celebração, né? Dialogar talvez com a mensagem e tal. E às vezes o pessoal procura, qual o texto, pastor? E às vezes não tem nada em mente, né? Falar, lê um salmo de louvor, porque eu acho que ainda que não atinja diretamente, né? Mas é sempre um convite à adoração, um convite à celebração, que sempre encaixa bem no início de culto. Né? Às vezes o grupo assim, o que cantar agora? Canta sobre Jesus. Sempre vai dar certo. É isso aí. Né? É isso aí. Canta sobre Jesus, sempre vai dar certo. Sempre. Porque se não der certo, alguma coisa tá errada. Se não der certo, alguma coisa está errada. Mas eu acho que a gente tem conseguido construir essas conexões de modo que o culto não fique uma coxa de retalhos, né? Seja um todo harmônico, conectando as pessoas com Deus e umas com as outras. A gente tem procurado estabelecer essas duas conexões. Conectar as pessoas com Deus, né, na vertical, a comunhão da cruz na vertical e umas com as outras na horizontal, levando ela a entender o evangelho que transforma o relacionamento, a vida dela como um todo. E todas as pregações são em série? Não. A gente tem feito... a gente faz uma série, de repente às vezes emenda com outra, às vezes faz uma pausa, um mês, retoma de novo. Ainda estamos
nesse formato meio híbrido. Não, lá em Santana, por exemplo, só para fazer um apontamento, a gente fazia séries no sábado, né? Tá. Os cultos de domingo não. Os cultos de domingo o tema era livre, né? Mas uma coisa que o Silvio falou, João, que é muito interessante, né? Ele falou assim, ó, o grupo de louvor, ele já sabe pelo menos 4 semanas antes qual é o tema da mensagem, qual o texto que a gente vai abordar. Isso dá para o grupo de louvor uma capacidade de escolher uma melhor música, né? De entender um pouco mais daquilo que vai ser dito. E isso vai resultar num alcance maior das pessoas, né? Eu me lembro uma vez que eu fui dar uma palestra, eu acho que sobre série de mensagens, né? E aí eu fiz toda uma exposição defendendo a série de mensagens e tal. E aí a irmã me disse assim, né? A irmã me fez uma pergunta. Ela falou assim, pastor, mas e se na hora Deus quiser mudar tudo e tal? Se na hora Deus quiser mudar tudo, eu falei, irmã, eu acho que é possível, assim. Mas a gente tem que tomar cuidado para não achar que Deus se engana, né? Porque se ele falou comigo lá quando eu fiz a série, né? Qual o problema dele? Ele se enganou lá e agora que ele tá... Então, assim, às vezes a gente tem uma percepção de Deus como se Deus fosse o Deus do improviso, né? Hoje eu vou falar com o Júnior. Não quero falar mais com o Júnior, não. Vou falar com o Silvio. Como se Deus, assim, fosse um Deus de muito improviso. Ele pode ser o Deus do improvável, mas não do improviso. Exatamente, Silvio. Eu acho que essa é a aplicação, assim. Ele é do improvável. Ele não tá dentro de uma caixa e ele não age como a gente quer que ele haja. Pode ser que aconteça você programou uma série. Deus é soberano, ele que manda na igreja, ele é o dono da igreja, ele faz o que ele quer na hora que ele quer. Só que, assim, ele não é improvisado, esse lance é muito mais nosso do que dele. Então, eu acho que é prudente, né, você buscar esse aperfeiçoamento, confiando sempre na soberania dele, mas eu acho que é legal, né? E outra, se a exposição também da palavra é bíblica, a gente fica imaginando, Deus vai mudar o quê para que direção, né? Parece que não teria nenhuma direção muito grande que Deus queria mudar, que a mensagem não fosse atingir. Sim. Por ser bíblica, por estar orientada para a palavra dele, chamar as pessoas a uma vida com Deus, né? Então, e se de repente, ele quer derramar o Espírito Santo, tal, ele faz isso, ele vai fazer. Vai fazer. Se ele quiser fazer, ele vai fazer. Ponto. Eu acho que é aquela dupla relação de quem prega, de quem canta e do ministério cristão no tempo e no espaço, desde que Deus começou a chamar homens e mulheres para andar com ele, né? Você usou essa expressão no programa anterior, da cocriação, né? Sim. Deus chama homens e mulheres para o ministério. Deus nos chama à parceria, né? Então, existe ali um processo em que o ser humano, enquanto seu ministério, capacitado para, ou se capacitando para aquilo, se dedica, se esmera, prepara, pensa, planeja, mas Deus é quem está sobre todo aquele processo. Obviamente, se aquele pregador reconhece essa responsabilidade, aquela igreja reconhece a responsabilidade de que é Deus quem tem todo aquele controle ali. E Deus vai usar tudo aquilo para a glória dele. E às vezes a gente prepara de um jeito, às vezes não é necessariamente mudar completamente o assunto, mas a gente tem expectativa cada vez que a gente está diante de um microfone para pregar, né? Que Deus nos use. Essa é a nossa oração, né? Sim. Que Deus use o que vai ser dito, que Deus organize aquilo de uma forma até melhor do que já estava organizado no tempo de oração e de preparo durante a semana, porque essa é uma relação constante, dupla e tensionada. Aquilo que a gente deve se preparar e aquilo que Deus vai usar daquilo que a gente colocou na mão de Deus. O nosso é muito pouco. O de Deus sempre é maior, o de Deus sempre é grandioso perto daquilo que a gente pode oferecer. Né? Amém. É verdade. Isso. Bom, vamos lá. Esse olhar mais a tempo implica numa consciência de ministério, Legal. certo? Então, isso quer dizer aí para a tua igreja local, é um cuidado, é com muito respeito que a gente fala isso, né? Não necessariamente toda ou qualquer pessoa será um pregador, porque ela pode ter um outro ministério da onde ela vai servir muito mais e melhor. Então, essa consciência de ministério traz uma maior clareza. Quem são as pessoas que efetivamente podem entregar e participar desse processo? Preciso e bíblico, certo, Filipão? Né? Exato. Fiel às Escrituras, todo o conselho de Deus, tentar conectar com as pessoas, é importante. Um culto que
que faça parte desse processo de entrega, né? Que colabore, né, para esse movimento. Colabore para esse movimento. A gente já falou também um pouco dessa questão da participação humana e da ação do Espírito. Legal. Pregando em série ou não pregando em série, eu acho que a gente pode concordar, né? Eu acho que nós três aqui valorizamos aspectos importantes da pregação em série, mas isso não quer dizer que... porque aí a gente engessaria, Sim, né? exatamente. Não é a única forma Exato. de uma igreja se organizar para a pregação. Em absoluto. Tem aspectos muito positivos que já foram ressaltados? Com certeza. Mas ela precisa ser bíblica, ela precisa ter contexto e ela precisa ter essa preocupação pastoral de se relacionar e essa consciência que o Espírito Santo trabalha. Eu queria terminar, que a gente já está com o nosso tempinho estourado aqui, do ponto de vista da missão. O que na hora em que isso ficou mais claro para vocês, eu só queria pensar na questão linguagem. O que isso mexeu com vocês do ponto de vista da linguagem? Isto a percepção de que eu não prego somente para os domésticos, mas eu prego para a salvação, eu prego para anunciar o Evangelho. Quais são essas preocupações que nós precisamos ter nas nossas igrejas locais, e ainda mais agora que a gente está nas redes sociais, né? Que outras pessoas, às vezes sem querer até, às vezes acessam o conteúdo. Eu queria só ouvir um pouquinho vocês sobre essa questão da linguagem na pregação. Vai ter uma implicação, sim, grande, né, no público. A gente tem que considerar sempre essa expectativa que tenham pessoas que não conhecem o Evangelho, não têm experiência com Deus, não leem a Bíblia. Então, é bom que, ao pregar, a gente use versões que a linguagem seja acessível para as pessoas, né? Que as pessoas entendam a linguagem, tanto do texto bíblico, a versão bíblica, a maneira como eu falo, né? As pessoas fiquem mais claro, né? Eu posso, de repente, usar aqueles jargões nossos, né? De repente, eu posso evitá-lo, usar linguagem mais contemporânea, mais comum, que vai ser mais acessível para as pessoas, que quando eu jogo uma coisa que ela não entende, travou, né? Ela já está pensando na palavra e esquece o que eu estou dizendo. Eu acho que é interessante também esclarecer melhor certos contextos bíblicos. De repente você vai citar lá, igual Moisés lá na sarça e tal. Você falou para o crente que conhece a Bíblia, Moisés na sarça, ele já entendeu na tudo. hora. Mas a pessoa que não tem experiência com a Escritura, ela não sabe o que é, né? Então, de repente, você vai ter que contextualizar, dar uma mínima noção para a pessoa se situar, né? Então, acho que esses conceitos é importante a gente estar atento para a pessoa poder fazer as conexões para que a mensagem faça sentido, né? Tá atento aí, tá pegando essas dicas, volta ao programa, ouve de novo, que vale a pena. Mais alguma a acrescentar, Filipão? Eu acrescentaria, o Silvio falou muito bem, né? Eu acrescentaria do ponto de vista talvez da comunicação. Como a gente tem falado muito de comunicação, né? Rede social e tudo mais, um dos conceitos da comunicação é que você tem um emissor, você tem uma mensagem, você tem um canal de transmissão dessa mensagem e você tem um cara que recebe essa mensagem. A comunicação, ela se dá completa quando você tem um feedback. Então, você falou, alguém ouviu e respondeu, falou, entendi, ok, então fez sentido para mim. Quando não há essa interação, né, quando a pessoa não entende, é como se você não tivesse pregado. Olha que coisa louca, né? Você pode fazer uma pregação na sua igreja ótima e não ser uma pregação do evangelho, porque ninguém entendeu absolutamente nada. Então, o seu desafio é grande. Por isso que tem que ser encarado como um ministério. Você precisa pregar com qualidade, com profundidade bíblica, com fidelidade, com sensibilidade e na expectativa de que o seu público compreenda o que você está falando. Seja uma linguagem, um código, né, claro para essa pessoa. Então, do ponto de vista da comunicação, qual é um desafio do comunicador cristão, do pregador cristão? É eliminar os ruídos, né? Sim. Então, o que dificulta uma comunicação? É muito ruído na comunicação. Então, se você não fala com clareza, a pessoa não entende, assim, a comunicação está com um problema. Então, talvez o nosso maior desafio, enquanto pregadores do evangelho, comunicadores cristãos, numa igreja local, em outro ambiente, seja eliminar os ruídos. E a gente poderia elencar alguns ruídos aqui, né, Júnior? Às vezes esse linguajar mais peculiar nosso pode ser um ruído, principalmente para o não cristão.
às vezes, até a forma como você se comporta ali diante das pessoas pode ser um ruído. Às vezes você se mexe tanto, você é tão hiperativo ali que você chama mais atenção para sua performance do que para a mensagem, né? Uhum. Às vezes tem pregadores que têm itens, né, que eles levam e que eles fazem toda uma performance. E eu não estou fazendo uma crítica a isso, às vezes a pessoa quer fazer, enfim, mas você precisa ter que entender se isso não é um ruído para a sua comunicação do evangelho, né? Uhum. Então eu acho que o evangelho pregado de maneira simples, clara e sensível, né, Júnior? Sensível a quem escuta, eu acho que faz toda a diferença. Então eu acho que o desafio nosso é eliminar os ruídos. Esses dias eu estava conversando com um pastor amigo e ele me disse assim, quando eu prego, eu estava elogiando a forma como ele fala, né? Porque ele fala muito bem, é muito capaz na oratória e tal. Ele falou assim, um dos meus princípios é que eu prego para crianças. Porque se as crianças entenderem, eu vou ter a consciência que todo o restante da plateia entendeu. Obviamente que ele está usando uma ilustração. Lógico, ele está querendo dizer que a palavra ela precisa ser acessível, ela precisa ser clara. E às vezes no afã de ser um grande pregador, um grande intelectual, a gente ilustra tanto, pinta tanto um cenário que acaba esquecendo do essencial da mensagem. Então talvez o grande desafio seja esse, Júnior. Levar a pregação como ministério, como a gente já disse aqui, e do ponto de vista prático, tentar eliminar os ruídos, né? Às vezes é um ruído visual, às vezes é um ruído na hora de falar, às vezes é uma forma como você se comporta. Procura se despojar de tudo isso, né? E vai para o púlpito só com o evangelho e com esse desejo, que nem você falou, né, no coração de comunicar ele às pessoas. É isso. Só que para a gente pregar o evangelho para essas pessoas, ter certeza que lá nas nossas igrejas locais, na sua igreja local, tem a gente para ouvir o evangelho, tem a gente para ser recebida e integrada na igreja, como, puxa, que bom que você está aqui, ouve a palavra agora, a pessoa se dispõe a ouvir todo o conselho de Deus. Para tudo isso a gente vai precisar pensar na missão da igreja local. Mas esse é um assunto para a semana que vem. Maravilha. E a gente agradece vocês aqui desse bate-papo gostoso, agradece você que está com a gente aqui até o final, sempre lembrando do Amigos da Missão. Você, se não conhece ainda o projeto, participe, conheça e contribua com a gente. Se você já está contribuindo, divulgue para outras pessoas, continue fazendo a sua parte, porque Deus tem colocado isso no nosso coração e cada vez mais a gente quer levar essa mensagem por meio das nossas estruturas de comunicação. E a TV Viva a Promessa nasce nesse sentido. E o Amigos da Promessa vem para apoiar tudo isso, vem para apoiar também ações humanitárias da Promessa, e nós acreditamos que você pode fazer parte disso de várias maneiras, mas uma delas é sendo um amigo da missão. Está aqui, em algum lugar aqui, esse contato, o QR Code, o link para você acessar e contribuir para Amigos da Missão. Amém. E a gente se encontra semana que vem. Obrigado, amém, pastores. Valeu. Muito bom estar com vocês. Até semana que vem para a gente falar sobre um olhar atento à missão na igreja local. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Graça e paz, eu sou Hilbert, pastor da Promessa Taubaté e superintendente da Convenção Litoral e Leste Paulista. Estou aqui para dizer a vocês que eu sou um amigo da missão. Seja você também parceiro nesse importante projeto, seja um amigo da missão. Aproveito para lhe convidar para também acessar o nosso site amigodamissão.org. Deus abençoe a todos.